Boa noite, eu sou o Roger Conrado Lopes, estudo na Universidade Estadual de Goiás, sou licenciatura em Ciências Biológicas, do programa de Ensino e Aprendizado em Rede, do PA. Essa disciplina é Fisiologia Humana em geral e a turma é uma reoferta da turma B, lá do campus de Formosa, e essa disciplina é do professor Walter Dias Júnior. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre infecções sexualmente transmitíveis, ISTs, e formas de prevenção à gravidez. Então, vamos lá. Bom, as infecções sexualmente transmissíveis, ISTs, antigamente conhecidas até como DSTs, elas estão entre um dos maiores problemas de saúde pública do mundo, né? A OMS ela estima que cerca de 376 milhões de novos casos de ISTs por ano ocorrem no mundo, né? Isso um dado de 2019. Bom, as ISTs elas são infecções causadas principalmente através de relação sexual, de contato sexual sem uso de preservativo, né? Com a pessoa que se encontra infectada, e ela se manifesta de diversas maneiras, como feridas, corrimentos, bolhas ou verrugas, né? Bom, como eu estava dizendo, a terminologia IST ela substituiu a expressão DST, porque ocorre que a pessoa ela tem a infecção, não manifestou a doença e pode estar transmitindo mesmo estando assintomática. Então, como maneira didática, se trouxe esse conceito de infecção sexualmente transmissível. Bom, essas doenças elas podem se tornar bastante graves, trazendo uma gama de problemas muito grandes para o portador, né, desde disfunções sexuais até o comprometimento da própria capacidade reprodutiva, trazendo esterilidade, aborto, nascimentos prematuros, natimortos e até o nascimento de algumas crianças com problemas de saúde, deficiência física ou mental, né? Também pode ocorrer alguns tipos de câncer e, como eu já coloquei, os natimortos também. E uma coisa é que uma pessoa com uma IST, ela pode acabar acumulando outras ISTs, inclusive a AIDS, o que só agrava mais o seu quadro, né? Bom, então essas doenças elas são provocadas por diversos micro-organismos, como bactérias, vírus, fungos e protozoários. As que são mais, a que é mais conhecida no mundo, que é a AIDS ou SIDA, né? A síndrome da imunodeficiência adquirida, ela é provocada por um vírus, né, pelo HIV, que inclusive ela foi tão acachapante essa epidemia que a partir dela é que as pessoas tiveram a relação de conhecimento mais próximo que seria um vírus, né? Claro que foi suplantada por essa infeliz pandemia que nós estamos saindo dela agora. Enfim, então esses agentes infecciosos elas vão se encontrar nos fluidos corporais, como sangue, esperma e também a secreção vaginal. Fatores de risco para as ISTs são aqueles que estão diretamente ligados às pessoas que têm uns comportamentos extremamente arriscados, como as relações sexuais sem camisinha, que é o que é mais comum e o que mais ocorre, né? Parceiros que mantêm relações sexuais com outras pessoas sem camisinha, usuários de drogas injetáveis, compartilhamento de seringas, canudos, no caso de cocaína, ou que os seus parceiros tenham esse hábito, né? Também ela pode ser passada por transfusão de sangue sem os devidos cuidados de testagem. E é uma coisa assim muito acachapante, que qualquer um, casado, solteiro, jovem, adulto, rico ou pobre, pode pegar um IST se tiver esse comportamento de risco, né? Bom, então os 4 principais fatores de risco para essas infecções, como já foi colocado, é a não utilização de preservativos,
relações sexuais com múltiplos parceiros, falta de cuidado de higiene e também a consulta tardia, a busca tardia por atendimento médico quando ocorrem os primeiros sintomas, né? Bom, as principais ISTs que são as mais conhecidas, nós temos a tricomoníase, que é uma doença causada pelo protozoário Trichomonas vaginalis. Nós temos também a doença inflamatória pélvica, que ela é causada por diversos micro-organismos. A gonorreia, muito comum, que é causada pela bactéria Neisseria gonorrhoeae. A clamídia, que é causada pela Chlamydia trachomatis. O cancro mole, causado pela Haemophilus ducreyi. A sífilis, causada pela bactéria Treponema pálido, né? Ficou imortalizada aí na música do Zé Ramalho, né? Meu treponema não é pálido nem viscoso. E a AIDS, como já foi colocada, que é causada pelo vírus HIV, né? E também nós temos o condiloma acuminado, causado pelo vírus HPV, que é o papiloma vírus humano, né? Que é a que nós vamos, que foi escolhida para é, no, no, entrarmos um pouquinho mais em detalhes, né? Então vamos seguindo. Bom, aqui nós temos algumas imagens que a gente pode observar, como por exemplo o local onde a tricomoníase ocorre, como a gonorreia se estabelece também, e alguns aí pênficos nodular em pacientes na fase de AIDS, a doença inflamatória pélvica e ali um exemplo da famosa crista de galo provocada pelo HPV, né, o papiloma vírus humano, né? Bom, então o condiloma acuminado, que é o papilomavírus humanos, o HPV, é uma IST que atinge tanto homens quanto mulheres, né? Provocando verrugas nas regiões genital, anal, e chegando ao extremo até de poder desenvolver alguns tipos de câncer, dependendo do tipo de vírus. Esse vírus ele infecta tantas mucosas oral, genital e anal e também a pele, né? Existem diversos subtipos conhecidos e a depender disso variam também os sintomas que vão desde lesões de pele sem maiores importância em mucosa até câncer que podem levar até a esterectomia, né, que é a retirada do útero no caso de mulheres. Bom, os sintomas mais comuns que nós temos no HPV são as verrugas que podem acometer a vulva, a vagina, o colo do útero, a região peniana, o ânus, o pênis, a bolsa escrotal e também na região pubiana, né, que são chamadas de condilomas acuminados e conhecidos popularmente como crista de galo, figueira ou cavalo de crista. Elas adquirem diversas formas e tamanhos e são assintomáticas, mas podem ocorrer coceira local. Nesse caso específico, os HPVs que as provocam são geralmente não cancerígenos. Essas que nós falamos, esses sintomas que nós falamos, são as lesões clínicas. Agora, as lesões subclínicas, que não são visíveis ao olho nu, elas não apresentam sinais nem sintomas. Elas podem ser causadas pelos tipos de HPV, que pode levar ao desenvolvimento do câncer, né? Bom, aqui nós temos alguns exemplos disso. Nós temos ali o HPV ocorrendo diretamente ali no tecido. Nós temos aqui alguns exemplos na glande peniana, ali na própria na pele das mãos, trazendo essas verrugas tão famosas, e esse caso mais extremo que é nos lábios e ao redor da área oral, né? Lembrando que secreções são as que transmitem o vírus, passam o vírus de um organismo para o outro. Bom, os primeiros sintomas eles vão surgir em cerca de 2 a 8 meses após a infecção e tem a característica dele ficar latente por até 20 anos. Bom, a maioria das pessoas não apresenta esses sintomas e mesmo assim ele acaba sendo transmitido, mesmo aparecendo os sintomas. E ele vai ter uma constância de aparecimento mais em gestantes e em indivíduos que estiverem com a sua imunidade baixa, né? Bom,
Um outro evento que ocorre, que é bastante curioso, para dizer o mínimo, é a papilomatose respiratória recorrente. Ela é uma doença rara, né? Ela é causada para infecção do trato aerodigestivo pelo HPV, né? E ocorre quando são crianças essas crianças na hora do parto são infectadas pelo HPV, né? E apesar dessa natureza contagiosa, é raro que ela se dissemine para o parênquima pulmonar, né, que obviamente leva a complicações muito maiores. Bom, os diagnósticos são realizados através de exames clínicos e laboratoriais. Então, para diagnosticar as lesões clínicas, a gente tem o exame clínico urológico, ginecológico e dermatológico. E para subclínicas, exames laboratoriais como o Papa Nicolau, né, a citopatologia, a colposcopia, peniscopia e anoscopia. E também biópsias e histopatologia são utilizadas para a gente observar, para saber isso. Nós estamos vendo aqui duas imagens, uma que mostra como ocorre o Papa Nicolau e outra como ocorre a peniscopia, que são exames bastante invasivos, mas extremamente necessários para o diagnóstico desse problema. O tratamento pode ter resolução espontânea pelo próprio organismo em aproximadamente 2 anos. Então é a destruição das lesões, considerando suas características, né? E, e tem algumas ações como a imicmod, né? Que deve-se evitar na gestação, a podofoloxotina, o ácido tricloroacético e a podofilina, né? Eletrocauterização e crioterapia também são utilizados. E a melhor forma de prevenção é a vacinação, né, que está em todas as unidades básicas de saúde do Brasil, que é administrada em 2 doses em meninos de 11 a 14 anos e meninos de 9 a 14. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os métodos de prevenção de gravidez, que são extremamente importantes, que muitos deles previnem as ISTs e também previnem a ocorrência disso, particularmente na adolescência. Então nós temos os métodos de barreira, que são métodos removíveis que evitam a entrada do esperma no útero. E eles protegem também contra as ISTs. Então nós temos o preservativo masculino, né, conhecido como a camisinha. Temos também o preservativo feminino. Ambos são feitos de silicone com a lubrificação prévia. E tem a vantagem de evitar também a contração das ISTs. Agora, nós temos também o diafragma, que é um contraceptivo composto por uma membrana de silicone em forma de cúpula, que é colocado o espermicida dentro dele, né, que são substâncias químicas em forma de geleia, creme, tablete ou comprimidos. Então, o diafragma com o espermicida ele é colocado no local e ele deve permanecer de 6 a 8 horas depois do coito para poder evitar a gravidez, mas deve ser removido dentro de 24 horas. Nós temos também o DIU, que ele é um aparelho pequeno e flexível que é colocado dentro do útero em clínicas ginecológicas e somente pode ser utilizado em pacientes saudáveis. E temos também os métodos hormonais, como a pílula contraceptiva oral combinada, que é a mais comum, os anticoncepcionais, e os contraceptivos hormonais injetáveis. Também podemos citar o anel vaginal, que é um anel que é colocado na vagina, que vai gradativamente soltando estrogênio e progesterona. E também temos adesivos cutâneos com hormônios que também fazem a função. Temos os implantes contraceptivos, que são pequenos bastões implantados no interior da pele, né? E é isso aí. Então, muito obrigado e uma boa noite.